no ar o programa Vida Mulher. Eu sou Gisele Luvisoto e agradeço a oportunidade que você abriu no cantinho onde você está para passarmos esse tempo juntos. E hoje o programa está muito especial. É, isso mesmo. No nosso quadro de moda e estilo, teremos aqui a Raquel Carvalho, nossa consultora, falando sobre tipos físicos. No nosso quadro musical também, hoje está para lá de especial com a nossa jornalista Patrícia Steinbach. No Dicas Profissionais, não perca, teremos aqui a presença de uma dentista falando sobre a carreira dessa área. E para finalizar, não podia faltar, né? A palavra de vida que vai estar chegando direto ao seu coração. Não saia daí que voltamos já já. No nosso quadro de moda e estilo com a consultora Raquel Carvalho, estamos falando sobre tipos físicos. E hoje ela estará falando sobre o tipo físico oval. Raquel, quais são as características do tipo físico oval? As características são as formas mais arredondadas, né? A cintura normalmente está na mesma linha do ombro e do quadril. E assim, os braços são mais cheinhos, porque normalmente essa pessoa está acima do peso. Ok. E Raquel, quais são as roupas adequadas para quem tem um tipo físico oval? Então, eu costumo dizer para apostar nos monocromáticos, né? O que é monocromático? Aquele look que é de um tom só, ou todo preto, ou todo azul, enfim, nas cores que forem adequadas, né, para o seu tom de pele. Então, eu indico que usem mais o monocromático, porque isso funciona bastante. A gente pode ver essa modelo, ela é plus size, ela tá usando um macacão. O macacão é uma ótima pedida também. Ah, é? Ele alonga e vai deixar esse tipo físico mais equilibrado. E quais outras roupas também? Eu também costumo indicar tecidos mais encorpados, né? Aqui a gente pode ver essa saia com tecido mais grosso. Isso ajuda muito a disfarçar, porque assim, como existem aqueles pneuzinhos, aquela, né? Você tá fora de forma. Então, o tecido ele mais estruturado, ele não deixa essas formas ficarem tão evidentes. Então, uma indicação são as saias e tecidos, enfim, vestidos mais estruturados. Ok. Tá? Tem outra dica também que são os decotes. Decotes em V ou em U. Por quê? Porque essa área ela precisa ficar mais à mostra, né? O pescoço, o colo. Então, esse tipo de decote é muito bom, funciona para esse tipo físico e ajuda muito também a equilibrar essa silhueta. Outra característica não, né? Uma dica que eu dou são saias e calças retas, né? A gente tem essa saia reta aqui. Também a calça flare, que funciona bastante, né, porque ela vai equilibrar essa região que está maior, né, que normalmente é esse centro do corpo. Então a calça flare ela ajuda bastante. Eu tenho falado bastante sobre a calça flare. É verdade. Né? Ela é uma que ela favorece todos os tipos físicos. Então é um bom investimento, vale a pena você ter no seu guarda-roupa. Ótimo. Tá? Outra dica que eu dou são os blazers com lapelas não muito largas. Que a lapela seja mais estreitinha, porque não vai chamar tanta atenção, não vai dar tanto volume para essa região, que tende a ser um pouco maior. Então, essa é uma boa dica também. Outra dica que eu costumo dar é que usem as blusas, né, bem no meio, assim, do quadril, porque não fica nem evidente aquela parte, a região do abdômen, né, que costuma ser um pouco mais ressaltado, e também o bumbum. Então, essas blusas que cobrem um pouco essa parte mais pélvica é uma boa indicação. E aí então, traz um equilíbrio. Traz esse equilíbrio que esse tipo físico precisa ter. E aí, Raquel, nós sempre perguntamos, na verdade, sobre a questão dos acessórios. Para quem tem um tipo físico oval, qual os acessórios adequados, como utilizar? Tá, eu vou falar das bolsas. Esse tipo físico é interessante que as bolsas não sejam nem tão grandes, para não dar aquela proporção tão grande, né, pro tipo físico, e nem tão pequenas, porque elas vão acabar sumindo. Então, uma bolsa ideal são as bolsas médias, tá? Como essa que a gente pode ver aqui, é um tamanho ideal. Falando sobre acessórios também, uma dica legal são usar os braceletes.
chamar a atenção para essas partes mais magras do nosso corpo, né? O tipo físico oval normalmente tende a ter as pernas bem torneadas, bem bonitas. Então chamar a atenção para essa região do corpo, pro braço, né? Se você for usar um blazerzinho, puxa, deixa essa parte aparecer. Então quando eu falo do uso do bracelete, a gente vê que ele é vazado. Por quê? Porque ele não corta, né? Não corta o seu corpo, o seu braço. Ele deixa aparecer um pouco de pele. Isso serve também para os anéis. Então, isso tudo são dicas que vão alongar a silhueta, né? E vão deixar esse tipo físico muito mais bonito. Legal, né, gente? E Raquel, você sempre fala aqui pra gente o que evitar. Então, deve evitar tecidos muito volumosos e muito colantes. Esse que a gente vê aqui, ó, pode ver, ele tem aquele espécie de péplum, né, na região do abdômen. Isso não é legal, porque isso vai aumentar. E tecidos muito colantes também, porque é aquilo que eu falei. O estruturado, ele vai acabar desenhando de uma forma mais discreta. Certo. E o tecido colante, ele não vai ajudar em nada, não vai favorecer esse tipo físico em nada. Outra dica são as calças e blusas muito largas. Evite, não use, porque também vai trazer toda aquela, né, parece que você está maior do que você realmente está. Então, evitar esse tipo de calça. Né? Tanto as calças como as blusas, né? Você pode ver, essa deixa um volume muito grande na parte de cima. Então, aumenta bastante, né? E eu costumo não indicar. Certo. E as saias rodadas, né? Porque também toda essa região vai ficar maior. Sim. Então, a gente pode ver esse modelo, não fica bom. De repente, tá com as coxas um pouco, né, um pouco mais grossas e então a região ideal de mostrar são as canelas. Então, essas saias rodadas eu peço para evitarem. Ótimo. E bolsos e botões exagerados, porque também traz todo o olhar para essa região, né? Então, eu peço para elas evitarem também. A gente pode falar também de acessórios, né? Dei uma dica do que usar, então vou dar uma dica, né? Do que evitar agora. Colares muito curtos, né? Porque vão também trazer toda a atenção para essa região. Pode fechar um pouco o colo também, né? Então o ideal é que você alongue. Então, como você vai alongar com decotes Vs, o ideal são brincos compridos, com pingentes, que tiram, né, a atenção dessa região e dá uma alongada no visual. E outra coisa, sandálias com tiras muito finas. Esse aqui a gente tá vendo um pé, ele é mais magrinho, né? Então comporta. Fica legal. Um pé que tá acima do peso, mais gordinho, essa sandália ela vai dar aquela impressão de que tá esmagada, né? Apertada. Né? Então eu peço para então evitar esse tipo de sandália. Tenha sapatos mais pesados, né? Que não chamem tanta atenção para essa parte mais gordinha do pé. Então se esconder fica bem melhor. Essas foram as dicas para o tipo físico oval e nos próximos programas continuaremos com dicas especiais sobre tipos físicos. Aguarde e até lá! Olá, para você que está assistindo o programa Vida Mulher e estava esperando o bloco musical, aqui estamos. Hoje nós vamos falar sobre a cantora Fernanda Brum, que nasceu em dezembro de 76 e cresceu em meio à música e ensaios de louvor. Em 1993, a Fernanda gravou seu primeiro LP, que fez tanto sucesso que ela foi convidada para abrir o show da Shirley Carvalhais. Muito sucesso na época. De lá para cá, a Fernanda gravou 12 álbuns com muitas participações, mais de 30 clipes gravados e 44 participações em DVDs e CDs de companheiros de carreira. A Fernanda, por último agora, ela escreveu o livro E Foi Assim, que está sendo o maior sucesso. A pastora Fernanda Brum, ela é um dos ícones no mundo gospel e nós queremos abençoar a sua vida com esta canção de hoje. Nada se compara ao que sinto quando estás comigo aqui. Eu venho com
trazendo a minha dor, mas crendo que não mais a levarei. Aceito a minha cruz, mas abro mão do fardo que por tanto tempo em vão eu carreguei, que por tanto tempo em vão eu carreguei. Eu troco a minha culpa pelo teu perdão, eu troco o meu pecado pela salvação. Eu escolhi a vida abundante, a alegria viva e transbordante de Deus. Eu troco a afronta pela paz que cede o entender, a paz que foi roubada brutalmente do meu ser. Escolho a liberdade de não mais viver assim. Eu abro mão da minha própria vida, mas ninguém pode roubá-la de mim. No quadro profissional de hoje, estamos recebendo aqui a dentista a doutora Denise Trombini, que atua há mais de 20 anos na área de odontologia clínica, odontopediatria, ortodontia e estética. Além dela ter o seu consultório próprio, é também concursada da prefeitura. A doutora Denise é uma mulher cristã que tem o seu ministério consolidado na área do louvor, onde ela toca piano e faz parte do coral da igreja. Doutora Denise, obrigada por aceitar o nosso convite. Eu que agradeço, eu estou muito feliz de estar aqui hoje. Obrigada. Doutora Denise, fale pra gente qual foi o maior desafio que a senhora enfrentou na carreira. Bom, a carreira de dentista, eu sempre falo para as minhas pacientes que, o que eu faço, Denise, de faculdade? Faz odontologia, que para mulher é uma profissão muito boa, né? Nós fazemos o nosso horário, né? E assim, além da realização profissional e mexer com a saúde e o bem-estar das pessoas, né? E assim, a dificuldade que eu tive maior na minha carreira foi que eu sou a única, eu sempre brinco, ovelha branca de casa, porque ninguém é médico, ninguém é dentista e eu fui a única. Mas assim, eu gosto muito do que faço, né? E é uma profissão que eu sempre falo para todo mundo estar fazendo, tá? Maravilha. Doutora Denise, como é administrar carreira, ministério, casa? A doutora Denise também tem 2 filhas adolescentes, não é isso, doutora Denise? Tenho. Como é administrar tudo isso? É possível? É possível, né? Mas sempre com a ajuda em primeiro lugar, do nosso Deus, né? Às vezes eu tô assim, Senhor, eu não sei o que fazer. Por quê? Porque como nós somos autônomos, nós precisamos ficar esperando o paciente. Então, muitas vezes ele fala, doutora, eu só passo 7 horas da manhã ou 7 horas da noite. Então, muitas vezes, a gente estende muito a nossa carga horária, né? Eu fico, às vezes, 14 horas no consultório. Então, isso, mas assim, primeiro, né? Agradeço a Deus de ter dado sabedoria, né, para estar resolvendo todos esses casos. E segundo, dar discernimento também, né? Muitas vezes a gente está no consultório e fala, Senhor, me ajuda, me dê uma solução. E muitas vezes a pessoa está querendo o quê? Escutar uma palavra amiga, né? Então isso tudo e a gente aproveita que eles estão de boca aberta, né? E fala muita coisa, inclusive da palavra de Deus, que muitas vezes a pessoa vai para se confortar. E é lógico, eu brinco, né? E o tratamento é grátis, né? Que a gente faz, tá? Doutora Denise, fala um pouquinho pra gente, não poderíamos perder essa oportunidade da questão da saúde bucal para a mulher. Bom, a saúde bucal, eu sempre falo que a saúde começa pela boca. Então, muitas pessoas hoje estão levando a odontologia, infelizmente, só para a área da estética, Gi. O que acontece?
aparecem crianças, adolescentes com aparelhos falsos, né? Porque comprou na 25 de março e colocou. E aí vai dar vários problemas. Então, o que eu vejo assim? Que a saúde bucal, ela é muito importante. Importante também para nós mulheres, né? Porque eu sempre falo que a mulher que ela é responsável por tudo da casa, ela é o termômetro. E ela é responsável também pela saúde da família, né? Então, por exemplo, eu não sei se você sabia disso, mas a mulher ela tem uma propensão maior para adquirir a placa bacteriana. O que é a placa bacteriana? Restos de alimentos e bactérias. Por causa de hormônio, na fase menstrual, na gravidez, na menopausa, né? Então, tudo isso daí vai favorecer o acúmulo se ela não estiver escovando os dentes e passando o fio dental. E aí, ela fazendo isso, ela vai estar proporcionando primeiro para ela, como pessoa, para depois proporcionar para as pessoas que o rodeiam. Por exemplo, quando ela está fazendo a papinha do nenê ou a própria comida, se ela tiver com cárie, porque é o que eu sempre falo, cárie, gente, é doença. Não é, um cosmético, eu vou comprar aquele creme dental que vai passar. Não, é uma doença. Tem que ser tratada como qual? Tem que ser tratada. E aí o que acontece? Ela vai experimentar o alimento ou vai assoprar a comidinha do bebê, ela vai estar passando a bactéria para a família dela todinha, né? Então o que acontece? Isso é muito sério. Aí tem assim, a criança vem beijar, ela vai e beija na boca, né? E uma outra coisa que cárie é transmissível, sim, né? Então é transmissível. Então muita gente fala, né? E ainda para completar o quadro da mulher, né? Ela não tem tempo para se cuidar, né? Porque geralmente a mulher chega em casa, como você falou, como que concilia? Às vezes, quando as minhas filhas eram pequenas, eu nem lembrava se eu tinha almoçado ou jantado, porque é tão corrido, né? Mas o que acontece? Geralmente, a mulher não tem tempo para se cuidar. E aí, ela não escova os dentes e muito menos passa o fio dental. E eu não sei se vocês sabiam que já ficou constatado que passando o fio dental pelo menos uma vez por dia, você vai prolongar os seus dias por mais ou menos uns 10 anos. Por quê? Gente. Porque isso são bactérias que você vai estar tirando do teu corpo. E é tão fácil, né, gente, passar um fio dental, uma escovação mais caprichada. Faz antes de dormir, né? Cuide de você um pouco, mulher. Tenha saúde, promova a saúde também direitinho, né, para tua família. Como a gente pode ver, como que é uma forma adequada, né, de escovar os dentes. Logo que eu me formei, eu peguei uma paciente de 65 anos e eu fui mostrar para ela como escovava os dentes e ela chorando falou, doutora, só com essa idade que eu consegui aprender. E é tão simples, gente. Vamos aprender e ensinar as crianças para não ter um caso como essa senhorazinha, né? A gente tem que sentir as cerdas da escova entrando entre os dentes, massageando, não fazendo aquele movimento assim. E eu sempre falo, não vai escovar os dentes assistindo televisão, porque muitas vezes você se emociona e arrebenta a tua gengiva, não é? Fazendo isso, né, de forma redondinha, massageando da parte de fora, na parte interna, né, o vai e vem. E principalmente, gente, a língua. A gente tem que escovar a língua também. Por quê? Porque é ali que tem o acúmulo de bactérias. E passando o fio dental, pelo menos uma vez, foi o que eu falo, não passem fio dental nervoso. Se você for passar fio dental nervoso, a tua gengiva vai reclamar. Passe delicadamente, faça o movimento e não faz tic-tac, vai e volta. Vai e como se você estivesse costurando. Promove isso, a gente não vai perder, entre aspas, 10 minutos, né? E aí você vai estar proporcionando uma boa escovação para você e você tendo muita saúde e proporcionando às pessoas que estão ao teu redor, os teus filhos, os teus pais. Muitas vezes a gente tem que ensinar para os nossos pais e para os nossos amigos. E você sendo saudável na boca, você vai ter garantia que teu coraçãozinho vai estar bom, teus pulmões. E também, uma coisa que a gente tem que falar muito é sobre alimentação. Uma alimentação balanceada, né? Rica em fibras para poder estar massageando também os dentes e a gengiva. Doutora Denise, gostaria de te pedir para que você deixasse para a mulher que está nos assistindo uma última dica para aquela que gostaria de ser uma dentista. Qual é a dica? A dica é o seguinte, vocês façam
A odontologia é uma arte para mim, é uma profissão e é uma profissão que eu amo muito, porque você está em contato com a pessoa bem próxima de você. É verdade. E você pode estar falando, ela está perto de você e ela vai estar de boca aberta, ela vai estar mobilizada. Então você vai falando de Jesus, você vai dando os cuidados para ela, você vai estar passando essa coisa boa e principalmente fazer o que você ama. Se você mostrar para o teu paciente que você está fazendo aquilo que você ama, talvez você não seja um PhD, mas vai ser o melhor dentista para ele. Você aprendeu bastante que não é só questão de estética, é questão de saúde, e nos próximos programas teremos mais dicas profissionais para você. Bom, querida, hoje eu quero falar com você sobre algumas atitudes pequenas, mas importantes para fortalecer o seu casamento, o seu amor. Sabe, Jesus, como eu já disse em outras palavras anteriores, deu tanta importância para o casamento que o primeiro milagre que ele fez foi numa cerimônia de casamento. Nós lemos na palavra de Deus também em Deuteronômio 24:5, que ali diz: se um jovem se casou e for chamado para o serviço militar, ele será dispensado. É isso mesmo, dispensado, porque ele deverá ficar por 1 ano em lua de mel para fazer a sua esposa feliz. Olha que bonito isso. E é importante resgatarmos esses valores, valores cristãos, valores que estão na palavra de Deus. E para isso eu gostaria de dar algumas dicas aqui, algumas atitudes simples que eu tenho certeza que vai mudar o seu relacionamento com o seu esposo. E a primeira é a atenção. Quem não gosta de receber atenção? Nós achamos porque o homem é racional, que ele não precisa de cuidados especiais e de atenção, mas isso é mentira. O homem às vezes tem uma aparência racional, uma aparência mais dura, mas por dentro ele gosta de receber carinho, ele gosta de ter atenção. Seu marido cortou o cabelo, é o mesmo penteado, elogie. Seu marido passou um gel, elogio, isso demonstra atenção. Olhe para ele, veja como ele está se vestindo, o ajude. É importante fazermos isso. Uma outra coisa muito importante, que é uma base no casamento, é além de Jesus, é lógico, a comunicação. Sabe, hoje se fala muito sobre uma tal fase de pedra no casamento. Que fase é essa, pastora? Onde uma das pessoas ficam caladas. Ali a mulher fala, o marido não responde, não reage, e é conhecido como a fase de pedra. Sabe como você vence essa fase de pedra? Primeiro lugar, orando e buscando a Deus. E sabe como? Com a comunicação. Falando palavras doces, palavras suaves com seu marido. É importante que vocês estabeleçam um momento único de vocês para conversarem. Conversarem sobre as atividades do dia a dia, porque hoje as pessoas têm bastante a fazer. Que vocês tenham tempo ali para falar sobre os seus filhos, um tempo para falar sobre o relacionamento, se necessário for, um tempo para falar sobre os projetos do futuro. A comunicação é importante, queridos. Não acha que você conhece tão bem o seu marido a ponto de não ter que ele comunique e externe aquilo que ele está pensando. Às vezes nós temos um pequeno problema. Quando nós estamos casados há alguns anos, na verdade, nós já conhecemos tanto a pessoa que está ali do nosso lado que nós nem esperamos que ela fale aquilo que ela está pensando. Mas na verdade é importante ter esse espaço, respeitar o outro, né? E uma outra coisa que eu quero falar é o respeito. Respeitar o seu marido, a sua mulher, sabe? O respeito hoje é primordial numa relação, para uma relação de sucesso, ainda mais um casamento. Respeitar a individualidade do outro, mas um momento junto também. Respeitar as decisões do outro. Lógico que você pode opinar, que você pode ajudar, mas é importante respeitar. O que faz eu feliz pode ser que não faça meu marido feliz. Às vezes eu gosto da parede azul, meu marido gosta da cor amarelo. É importante respeitar. Uma outra coisa que eu quero falar aqui é a questão da aceitação. Isso mesmo, aceitação. Eu vejo muitos casais que quando casam falam: ai, mas eu não sabia que ele era assim, que meu marido era assado, que minha mulher era assim, era assado. Sabe o que mudou? O seu olhar.
Porque aquelas características já estavam ali naquela pessoa que você escolheu. A diferença era que você olhava para as qualidades. E eu quero te chamar você a refletir, para que você venha nesse momento mudar o seu olhar. Sabe, queridos, todos nós temos qualidades que são muito maiores que os nossos defeitos. E não seria diferente no seu marido, na sua esposa. Então eu quero convidar você para mudar o seu foco. Olhe para aquelas qualidades que fez com que você escolhesse ele para passar o resto da sua vida. Não eram qualidades tão lindas e tão importantes que você o escolheu dentro de tantos homens? Não é verdade? E o que mudou hoje? O seu foco. Então eu te convido a olhar, esqueça os defeitos, sabe por quê? Se você olhar os defeitos, eu te digo uma coisa, você também tem bastante. Mas as nossas qualidades sempre são maiores que os nossos defeitos. Então olhe para as qualidades do seu marido. Eu te convido até a fazer um exercício, pegue um papel ali e coloque todas as qualidades do seu marido, da sua esposa. E do outro lado, coloque ali os defeitos. Você vai ver, e eu tenho certeza que as qualidades serão muitas vezes maiores que os defeitos. Então é importante, queridos, mesmo que você veja, mudando o olhar, focando na qualidade, se você viu um defeitinho, vença isso no amor e aceite. A maior prova de amor é a aceitação. Aceitar a pessoa como ela é. Lógico que quando nós damos liberdade para Jesus, liberdade para o Espírito Santo, nós somos melhores a cada dia, mas cada um tem uma particularidade que deve ser aceita pelo seu marido, pela sua esposa. Olhe para isso. E para finalizar, eu quero falar sobre algo importante também. Atividade a dois. É isso mesmo. Essa dica vai principalmente para os casais que já têm filhos. Porque às vezes na correria do dia a dia, trabalho, ministério, casa, tem filhos, você acaba deixando de fazer atividades de casal, de namorado. É importante sair com a família? Sim, é primordial, mas é importante você ter um momento a dois com o seu esposo, com a sua esposa. Programe-se, fale com a sogra, fale com algum amigo de confiança, deixe seus filhos aí, vai fazer um jantar a dois, um passeio a dois. Ai, pastora, mas nós estamos numa situação financeira difícil. Não é dinheiro, queridos. Você pode ir num passeio cultural gratuito, você pode passear no parque, não tem dinheiro para comer fora, compre uma pizza brotinho ali no restaurante, os dois comem, vai ser um momento de descontração, um momento de lazer, mas é importante que vocês tenham momento a dois. Eu gostaria de deixar essas dicas para que vocês possam estar abençoando cada vez mais o casamento de vocês. Que Deus lhe abençoe em nome de Jesus. Chegamos ao fim de mais um programa Vida Mulher. Espero que você tenha gostado, aprendido, sido edificado. E você que gostaria de se comunicar conosco, mandar suas sugestões, fazer alguma pergunta, até mesmo para a nossa consultora de imagem de estilo Raquel Carvalho, entre em contato conosco com a nossa página no Facebook, que é facebook.com/Programa Vida Mulher. Deixe seu recado que estaremos respondendo com o maior prazer. E você não perca que teremos novidades nos próximos programas. Até lá, que Deus lhe abençoe.